proposta resgatada e tirada das gavetas da Câmara dos Deputados. Bom, vamos para a informação hoje, porque agora há pouco, inclusive, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, se despediu da corte. Em um discurso bastante emocionado, ela chorou por várias vezes, resgatou sua trajetória na corte, sua trajetória no judiciário. Ela que se aposenta ao atingir a compulsória 75 anos. Você vê aí imagens dessa fala. Ela que é apenas a terceira mulher a chegar à Suprema Corte da Justiça brasileira em mais de 110 anos de história. Portanto, ela, a ministra Ellen Grace e a ministra Carmen Lúcia são as três mulheres, o que ainda é muito pouco. E agora, mais uma mulher deixa, depois de Ellen Grace, a ministra Rosa Weber, o assento no STF. Só Carmen Lúcia deve continuar, já que a expectativa, pelo menos na projeção, é que seja indicado um homem para a cadeira de Rosa Weber. Ainda é projeção e a gente vai discutir também essa questão da representatividade feminina na Suprema Corte. Mas nós separamos um trecho do discurso de despedida de Rosa Weber, onde ela lembra outro momento, que é o momento do 8 de janeiro, quando ela, na presidência da Corte, enfrentou a tentativa de golpe. Vamos ver então, fala Rosa Weber. O 8 de janeiro não há de ser esquecido para que preservando-se a memória institucional, jamais se repita. Mas também o 8 de janeiro há de ser sempre lembrado, é a outra face da moeda, como propulsor do fortalecimento do nosso Estado democrático de direito, em um renovar de energias diante da união e resposta imediata e firme dos poderes constituídos e da sociedade civil à vilania praticada e na contramão do que pretendera aquela horda hostil. Tá aí, Rosa, uma mulher firme, forte, defensora da democracia e que teve na sua reação, na sua ação, na mobilização do Supremo em relação ao 8 de janeiro, um grande desafio e foi lá e venceu junto com o país, junto com a democracia. Para avaliar esta trajetória, eu convoco José Osmando de Alagoas. Ananias, o ministro Celso de Mello, que é de um saber jurídico incontestável, admirado, respeitado por toda a nação brasileira, todos os que entendem de direito têm o maior respeito, admiração e apreço por ele, disse, referindo-se à ministra Rosa Weber, que ela exibiu à nação brasileira um comportamento pessoal, funcional e social com aura de grandeza, de dignidade e respeitabilidade, exatamente falando do comportamento que ela desempenhou e mostrou à nação por ocasião daquele episódio de 8 de janeiro. Realmente, todos acompanhamos, quem estava naquele domingo acompanhando televisão e a internet, via as redes sociais, viu como ela foi altiva, determinada, segura, responsável e puxou para si a colaboração de todos os demais, juntando-se ao presidente da República, juntando-se aos presidentes da Câmara e do Senado, para dar ao país uma demonstração de que a democracia seria respeitada e de que era intolerável o comportamento daqueles vândalos, dos extremistas de direita, dos bolsonaristas que queriam a derrubada do poder e num golpe, a impedir que o presidente Lula prosseguisse como presidente da nação. Evidente que a ministra Rosa Weber vai ser marcada definitivamente por essa imagem que se tem dela no 8 de janeiro. E é lamentável que o Senado Federal
ao votar hoje, ao aprovar hoje o texto básico deste famigerado marco temporal, o faça e esteja dando na Câmara andamento a esse projeto dos obtusos, é isso, Cíntia? Esse projeto aí do aborto, que eu classificaria projeto dos obtusos, se faça exatamente no dia, no momento em que a presidente Rosa Weber esteja saindo da presidência, esteja se aposentando, tendo sido ela exatamente a ministra que teve a coragem de desengavetar essa discussão em torno do aborto e levar para a discussão e para a votação em plenário pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. É mais uma afronta a uma mulher digna numa hora em que ela está deixando o cargo. Evidente que a ministra Rosa Weber tem vários pontos positivos na sua trajetória, inclusive de desengavetar projetos importantes que não eram aprovados na Câmara e no Senado e que terminou o Supremo Tribunal Federal assumindo o papel do legislador, porque é impossível você ter uma nação equilibrada e harmônica quando as leis não são aprovadas e o Congresso Nacional só vota aquilo que é do interesse de cada um, do interesse particular de cada um, não é do interesse público. Evidentemente que a ministra Rosa Weber nem sempre agiu com justiça. A gente não pode esquecer, por exemplo, que foi dela o voto de Minerva que determinou a prisão do ex-presidente Lula, que havia sido julgado, condenado num julgamento rasteiro na primeira instância em Curitiba e que fez com que o presidente passasse 580 dias na cadeia. Mas eu acho que o legado dela e, sobretudo, essa posição dela firme em defesa da democracia prevalece até sobre erros que ela possa ter cometido. Pontos aí que o Osmando traz, Kátia, que são bem importantes. A decisão de Rosa Weber, como presidente do STF, de trazer para a pauta, inclusive durante a sua gestão à frente do Supremo, temas como o marco temporal, como o aborto. Agora, fica muito claro, perde o Judiciário, perde o Supremo, perde o país. E agora, como é que fica? A gente tem eu acho que é nosso isso, é uma coisa de fazer justiça ali nas horas finais, né? Eu lembro bem que a ministra Rosa, exatamente por essa postura, dentro de uma corte que estava ali entrando nessa onda do aparecer, do falar para a imprensa, do ir para as redes sociais, do quase que demonstrar ali que voto que daria, qual era o pensamento que teria, e isso a gente sabe que teve várias consequências para o país, para a própria organização do Estado Democrático de Direito, porque a gente aqui é de uma época, e a Cíntia deve lembrar bem, o seu Zé deve lembrar bem, a gente questionar promotores, questionar juízes, e eles terem aquela resposta, eu só falo nos autos. Né? Isso mudou muito com a internet, mudou muito com tudo esse oba-oba, e essa coisa da corte brasileira, ela ser como um espetáculo, né? Coisa que não acontece em outros países, é tudo televisionado, é tudo transmitido ao vivo, e a ministra Rosa era tida assim como uma esfinge, porque ela ficava ali e ninguém sabia para que lado que ela ia pender, o que ela ia dizer. Né? E agora ela sai aí e quando você olha para trás, né, na atuação dela, a gente faz esse balanço que é positivo. Né? E, inclusive, lembrando, ela, como presidente do CNJ, tentou pautar, né, uma mudança aí dos critérios de ascensão para as mulheres, né, tentar dar um equilíbrio, uma equidade aí nas carreiras jurídicas, né? E ela pautou, chegou já está no alcance da maioria dos votos, mas um ministro pediu vistas e ela vai deixar aí ela meio que deixa um desafio. Ela teve coragem e foi lá e colocou esses temas na berlinda.
O substituto vai fazer a mesma coisa? Eu acho que essa é uma incógnita. O ministro Barroso. E, claro, a gente também está de olho nesses desafios do ministro, em especial a Cíntia, que preparou um material para a gente, direto de Brasília, sobre este novo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Claro, eu quero ouvir Cíntia sobre Rosa Weber, ela acompanhou a conclusão desse ciclo aí em Brasília, mas que você também traga para a gente, Cíntia, quem é Luiz Roberto Barroso e os seus desafios à frente do STF? Olha, Ananias, rapidamente, a Rosa Weber tem alguns pontos que me chamaram muita atenção nela desde aquele episódio de 8 de janeiro. O quanto ela pegou para si aquela vontade, aquele desejo, aquela missão de fazer com que o ano do judiciário começasse naquele mesmo plenário, naquele mesmo Supremo que foi tão vandalizado. Eu enviei para a Juliana algumas fotos que são um pouco parecido com o que ela vivenciou nesse ano de 2023. É um pouco reflexo do que ela vivenciou, desde a ida dela à Amazônia, onde ela foi para lançar a primeira Constituição de língua indígena. A gente tem essa foto aí, um registro dela com os indígenas, até mesmo ela fez uma verdadeira cruzada contra as fake news. Olha a foto dela aí, que bonita, a foto dela, ela com os indígenas. E a primeira Constituição brasileira escrita em língua indígena. Foi uma iniciativa dela. Iniciativa de Rosa Weber. E aí ela também fez muitos seminários, muitas campanhas contra fake news. Hoje o Supremo Tribunal Federal tem muitos cursos nesse sentido, combatendo a desinformação. Acho que é outro ponto importante. E tudo que ela conduziu, que ela fez, a gente vê aí, ela abriu a porta do Supremo para as escolas também. Aí é um seminário de desinformação que aconteceu na semana passada, contra a desinformação, que ela estava lá para abrir, para fechar o seminário. Então, ela pegou essa luta contra a desinformação como uma causa importante. Aí vemos a Rosa Weber até viralizou esse óculos dela no 7 de setembro, e depois ali foi na reinauguração de uma das galerias que tinham sido vandalizadas também do Supremo. E essa passagem vai ser feita agora, amanhã já é a posse do ministro Barroso, que é um ministro também, eu adoro essa foto, é muita representatividade, né? Um estudante fotografando as 3 únicas mulheres que foram ministras, e são ministras, no caso da Rosa Carmen Lúcia, que aparece aí naquela foto com a Ellen Grace e a própria Rosa Weber. Tá, e a Ellen Grace, que foi a primeira. A primeira. E aí, Rosa Weber a substituiu, ela, né? Substituiu ela, E agora fica só a Carmen Lúcia. Fernando Henrique indicou Ellen, Lula indicou a Weber e Dilma a Carmen. Muito bem. Sim, Cíntia, aí vem Barroso.